Olá, olá, olá para você que acompanha as divagações e meditação, chegando à terceira das divagações. Venho dar um beijo na sua alma, uma gratidão imensa por você estar aqui. Seguindo mesmo os passos de não ultrapassar 15 minutos, vamos falar um pouquinho sobre a mente e o tempo. Duas questões latentes que gritam por expressão. A mente só pode existir no passado. Nem no futuro, como dizem os meditadores, a mente pode existir. Porque ela só pode conseguir existir onde ela recolhe elementos. E é da onde a mente recolhe elementos? Das experiências que já passaram. Não tem como você que recolher elementos daquilo que vai ser. Mesmo que seja daqui um segundo, a mente não consegue recolher o que vai ser. E a nossa morada de possibilidade é somente no instante presente. O instante presente do universo. Não existe outro momento existencial. Não existe. Só existe um momento presente. Tem uma passagem no Zaratustra muito bem detalhada e, vamos dizer, interpretada por Heidegger, em que o anão se coloca nas costas de Zaratustra e ele começa a carregar aquele fardo, enfim. E a cena vai se passando e ele chega a um portal. E o portal está escrito aqui, se não me engano é aqui ou agora. E aí ele faz a conexa, ele faz a conexão, ele conecta com a possibilidade do conceito de eterno retorno. Em que haveria, dentro da lógica e da argumentação de Nietzsche, um tempo pregresso infinito para trás e um tempo progresso, ou seja, para frente, também infinito. E se o universo, por maior que ele seja, e isso a física a gente não tem como saber porque existe o que os físicos chamam de horizonte cósmico. É como se eu olhasse agora para o horizonte, eu não sei o que tem atrás do horizonte. É lógico que a gente imagina porque a gente já fez estudos gigantescos, geossatélites e várias coisas que nos colocam a Terra é redonda, então há uma continuação e nós projetamos isso, mas olhando visualmente, sem satélites, sem binóculos, sem nenhum instrumento, nosso olhar alcança apenas o horizonte e termina ali. Tanto que os portugueses dizem, né? Não se sabe a certo, mas que os portugueses achavam que o mundo era quadrado e haveria um abismo depois do... Na Idade Média era uma crença comum de que o mundo era quadrado e acabaria naquele horizonte. E aí existe um horizonte cósmico em que a gente só consegue receber informações desse horizonte e para trás dele a gente não sabe, não tem apenas especulações do que haveria para trás das radiações que chegam desse horizonte cósmico. A partir disso, e eu volto e conecto, por maior que seja, volto para eterno retorno, por maior que seja o universo, e a gente pensando que a gente só teria esse horizonte cósmico para lidar. É finito. Tem um fim nesse horizonte nosso. E se o tempo é infinito para trás e infinito para frente, qual é o único instante que é eterno? E isso é belíssimo em Zaratustra e está apenas simbolicamente demonstrado, não está dito em nenhum texto do Nietzsche. E o Heidegger interpretou isso. É o instante de agora, em que o infinito para trás se conecta com o infinito para frente no instante de agora. O ápice do tempo e da existência é o instante de agora. Extremamente budista essa concepção, embora Nietzsche tenha criticado demais o budismo em várias situações, porque ele leu o budismo de segunda mão, de Schopenhauer. E o budismo simplesmente quer eliminar o sofrimento do homem. A grande questão de Buda, depois do que se tornou religião, filosofia, como queira, religiosidade, divindades budistas,
Buda não falou em Deus em nenhuma das suas palestras, dos seus sermões, vamos dizer assim, das suas oratórias. Nunca citou a palavra Deus. O que se transformou a partir disso, a partir das mensagens de Buda, foram distorcidas, porque Buda mesmo, a grande questão era como eliminar o sofrimento do homem. Ou seja, ele percebeu, diante da meditação, do insight, da iluminação, do satori, como você queira chamar, o momento de eliminação debaixo da árvore Bodhi, que apenas a coisa que existia era aquele momento presente. E a mente fica divagando em passado para projetar um futuro com elementos do passado, embora ela não tenha como... É como se a gente quisesse projetar... Seria impossível, inconcebível numa Grécia Antiga, imaginar celular gravando, jogando num servidor nos Estados Unidos, que várias pessoas pudessem ver esse vídeo. Isso é inconcebível. Porque com todos os elementos que a mente recolheu do passado e da experiência corporal, física, dos afetos, dos estímulos, bem Spinoza, dos afetos e dos estímulos, você só pode conseguir projetar para o futuro coisas que estão assemelhadas ao passado. Então o futuro sempre vai ser errado do que você estiver projetando. Ano que vem eu vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo... Vai ser completamente diferente de tudo que você imaginou. E qual é a grande sabedoria, então? Viver o presente, como todos falam, né? Não, viva o presente, torne-se o presente. E aí Nietzsche, voltando para o Eterno Retorno, onde a consecução do infinito eterno passado para trás, ou seja, o passado, e a consecução do infinito para frente, o futuro, é o instante de agora. O que isso revela? Que não há tempo. O tempo é um artifício da mente de aprender, tentar aprender esse transcurso, esse fluxo do tempo, que a gente chama de tempo, mas não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque se é uma sucessão, é um eterno contínuo de presente. Se eu fizer assim, ó, não tem mais esse estalo. Ele ressoou no universo, vai fazer talvez causar um tufão na Mongólia, como diz a teoria do caos. Mas ele é um eterno presente, é por isso. O estalo ele deixou de ser estalo enquanto percepção, enquanto... Aí eu vou entrar em problemas ontológicos de que o que existe no fundo, e a grande realidade, o que todo grande mestre espiritual percebeu é que nada existe. E isso é libertador, não é para se assustar com o vazio e com o nada. O Ocidente tem um medo terrível, terrível do nada e do vazio. Porque o nada e o vazio prescindem do tempo. E a gente vê as coisas transcorrendo de alguma forma. Eu era assim, não sou mais assim. Logo tem um transcurso de tempo. Quando que a consciência real, aqui realidade, precisa tomar muito cuidado para usar essa palavra realidade, mas o conceito de consciência real é de que só o presente existe. Mesmo quando a mente está divagando no passado, projetando futuros, ela só pode fazer isso no momento presente. As conexões neurais, sinapses, ecos da mente, seja lá o que for, todas essas conjugações eletrônicas que rolam no nosso, elétricas que acontecem no nosso cérebro, só podem acontecer agora. O universo só tem um instante de existência. Que a gente aprende dessa forma por conta da nossa carcaça biológica. Pode ser que as máquinas, quando criarem consciência, vão conseguir ver nanosegundos, e o tempo de 1 minuto se transforma em 1 ano para as máquinas, porque é muito mais veloz do que o poder de processamento do cérebro. Então o que a gente chama de tempo é comparando um poder de transformação com outro. Eu vejo a transformação da Terra girar ao redor do Sol, que são 365 dias, e dia é o que nós conseguimos convencionar como sendo a mudança de um período iluminado pelo Sol e um período não iluminado pelo Sol. Isso se dá em um dia. Ou seja, a gente transforma
vai ser meio pleonástico o que eu vou falar. Mas a gente transforma as transformações em modelos representacionais e de conceitos para a existência. Quando, na verdade, é um contínuo. Para a Terra não tem dia, nem para o Sol, e nós convencionamos para conseguir, de alguma forma, transmitir, falar alguma linguagem, e é por isso que a linguagem está sempre aquém. A linguagem nunca chega naquilo que é. E o silêncio é por... E aí eu volto na primeira divagação, e para quem se interessar ver o manifesto ético existencial que vai ser lançado no canal aqui do Pensar, Filosofar e Meditar, o meditar é o ápice. Quando você consegue perceber que a sua mente está criando mundos que não existem e que no fundo nada com N maiúsculo ou nada é a maior das maiores possibilidades de existência. E quando você percebe que é nada e que tudo é nada, por paradoxal que pareça, a existência, a vida se torna muito mais aberta às possibilidades, porque se ela é nada, ela pode ser tudo. De nada eu posso ser absolutamente tudo. Então, se a gente partir para uma inteligência artificial, como eu dei a palestra de inteligência artificial, para um futuro totalmente distópico, em que os homens vão ser exterminados completamente pelas máquinas, porque não vai ter posto de trabalho, porque as máquinas perceberam que os homens são inúteis, porque é o fim da humanidade, da raça humana. Raça, sei lá, enfim, entidade, espécie, como queira chamar. E os homens não existirão e não mais pisarão na Terra. O instante presente continuará fluindo e fazendo as suas vagas no sentido de ondas, vão continuar ondeando essa onda de universo. Porque, na verdade, o tempo é uma conceituação da mente. E a mente tem um fundo existencial vazio. Parece assustador para uma mente ocidental. Quando que para uma mente oriental é o ápice da libertação. O taoísmo, somos nada. Então caminhe. Não se atenha com o que houve e o que vai ser. Você já é. Você já é pleno agora. Você já é pleno nesse instante único que existe. Um romano ou um grego que batalhou, sei lá, ou participou de uma guerra na antiguidade, ele está ressoando no universo até agora. E eu só posso falar diante de uma câmera produzida na China, desenhada nos Estados Unidos, por N pessoas, por N engenheiros, porque o grego batalhou, e o romano batalhou, e porque alguém foi morar na montanha, no Himalaia. Então, essa interconexão de tudo é o instante presente. Um pássaro que vem e ressoa seu canto na minha janela de manhã, ressoa para a eternidade. Mesmo que ninguém perceba. Ele ondeou, ele fez vibrar, ele participou do cosmos. Ele participou dessa brincadeira de ondas que é ir e vir. E a grande sabedoria de um texto que eu vou publicar daqui a pouco, mais pra frente, uma semana mais ou menos, vou revisar o texto. A grande sabedoria do mar e dos pássaros é vir, ir e vir, sem a angústia de querer retornar ou ir para onde não está. Que é a grande doença da mente, né? Não querer estar aqui agora. Nesse momento eu estou na frente de uma câmera lançando N ideias absurdas para uma mente cartesiana que precisa de passado, presente e futuro, de um tempo bíblico em que as coisas transcorrem, quando na verdade tudo que existe é um momento presente de consciência. Se a consciência chegou nesse instante presente, mesmo que ela tenha demorado 10 milhões de anos, contados a partir da nossa perspectiva de anos, mesmo que tenha demorado 10 milhões de anos, não demorou nada. Ela é consciência hoje.
E hoje a consciência é você. Eu encerro essa divagação falando que da ausência de tempo, o tempo é uma construção mental. E se eu preciso aprender e falar sobre o passado, ele já não está mais aqui. E projetar o futuro e falar sobre o futuro é reconstruir passados que eu acho que vão ser assim no futuro. Então eu não sei o que é. É frustrante para os dois lados, porque o passado já não existe e porque com os elementos do que já não existe, eu quero reconstruir no futuro uma projeção de algo que não vai ser o que eu estou projetando. A vida, nesse sentido da mente, é sempre frustrante. Para você que entendeu minimamente o conceito de presente e do eterno retorno, que nós estamos eterno, essa fala minha, esse vídeo, ele pode ser o primeiro do universo, de um universo, como pode ser a versão 100, e a gente nunca vai saber. E a graça é não saber, é simplesmente viver o momento presente. Agradeço a todos vocês que viram essa divagação e ficaram com um gostinho. Vejam o Manifesto Ético Existencial, que vai estar no canal aqui do Pensar, Filosofar e Meditar. Olhem no site também do http://shakionte.weebly.com, que eu vou deixar na descrição do vídeo, em que tem meu blog e vlog, com os textos que eu vou pôr de inteligência artificial, que eu vou escrever sobre o aprendizado com os pássaros e o mar, mais algumas poesias que eu fiz recentemente. Espero que eu passei um pouquinho aí dos 15 minutos prometidos, mas espero que tenha tocado, esse presente tenha se reverberado para uma eternidade, porque por mais que não seja visto, ele ecoou no universo. E a grande graça da flor é não pedir atenção, auditório e plateia e palmas. É simplesmente ecoar, porque aquilo sai dela, a fragrância da flor sai dela. Ela nem se contenta nem se entristece, ela é assim. E a grande sabedoria é não se entristecer e nem se contentar com aquilo que vem, mas simplesmente viver aquilo que vem. Dou a você o meu presente, esse grande presente, o dom do presente. Agradeço com extremo carinho por ter seguido aqui esses quase 18 minutos de vídeo, e que os passos poéticos do universo, o verso de uma unidade, que é Deus, energia, como você queira chamar, Deus, energia, campo acástico, vazio quântico, tem N nomes que podem ser ditos, ou tal, o tal, a iluminação, como queira chamar, consciência, um campo de consciência, tudo isso reflete o que nós somos nesse exato instante. E nós só podemos ser desse instante porque alguém... Eu moro num prédio porque alguém embaixo deve nesse momento estar comendo, o de cima conversando com o filho, e as coisas só são o que são porque todos, pássaros, mar, entidades não visíveis, ondas eletromagnéticas, tudo isso está ecoando em favor de um presente. Agradeço o seu presente, dando o meu presente. Gratidão eterna. Até o próximo Divagação. Um abraço.